Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite. Espero que você esteja super bem e que todas as nossas informações aqui cheguem a você com muitos bons fluidos. Somos do programa Prosa Criativa. Eu sou Arlete e quero muito recebê-los aqui. Você pode deixar suas perguntas, mesmo esse programa que está sendo gravado, ele vai atender às suas necessidades quando você deixar suas perguntas no chat, que poderemos respondê-la em breve. Você acha que a importância do leite materno na nutrição infantil é um tema importante? Você conhece esse tema? Você já pensou sobre isso? Você quer comentar isso com alguém? Então assista o nosso programa. Você será muito bem-vindo. Do meu lado direito está aqui a nossa numeróloga favorita. Olá, 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 boa noite, espero que vocês amem esse programa de hoje, porque eles têm um assunto incrível. Quem não se amamentou na primeira infância, né, gente? Vamos combinar. Raimunda Santos, numeróloga multidimensional. A minha missão nesse planeta, ou melhor, pelo menos em Jacareí, é ajudar na contribuição de expansão da sua consciência espiritual através dos números e das vivências terapêuticas em grupo. Passando agora para a nossa irmã Luciana. Olá, sou Luciana Gótola, hipnóloga condicionativa, facilitadora em constelação familiar, trabalho também com a terapia prânica. E hoje nós vamos ter um assunto maravilhoso, importante para todas as mães. Vamos falar de amamentação. Então você que já está ouvindo esse início de programa, já vai lá e compartilha com todas as mamães, pessoas grávidas, mamães que falam, eu vou parar de amamentar, tá tão difícil. Pensa com carinho, assista esse programa e compartilhe. Beijinho, passo para Babi. Olá, boa noite a todos. Esse é o nosso programa gravado que vai passar na próxima segunda-feira, né? E hoje a gente vai falar só que a transmissão vai ser através do YouTube só, né? Okay. Se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, depois a gente passa para o nosso convidado, né? E aí você pode fazer através do YouTube Vivência Espírita. Sejam todos bem-vindos. Passo a bola para a Arlete. Eu tenho a honra de apresentar para vocês uma pessoa muito especial, um médico que eu admiro muito, Dr. Edson Pinheiro, perdão, errei. E agora? Continua. Edson Pinheiro, se apresente, por favor. Muito obrigado. Eu poderia ficar, inclusive, chateado por ela ter errado meu nome, ao invés de me chamar de Edson Pinheiro, me chamar de Edson Ribeiro, mas isso aí só vai aumentar ainda mais a minha admiração pelo nome Ribeiro e por ela, porque ela acaba de confundir o meu sobrenome com o sobrenome da minha esposa. Olha! Tá vendo? Tá vendo? Não é por acaso. Tudo é por acaso, quer dizer. Eu ia dizer que era um prazer muito grande estar aqui e ser convidado por vocês para tratar de um tema importante na alimentação infantil, porque é o início da alimentação da criança. Sim. Mas fico mais contente ainda pela confusão que ela fez com o meu nome. Então o prazer fica redobrado. Por isso que é um programa que pensa fora da caixa. A sua esposa fica feliz também. Exatamente. Quando assistir, né? Essa homenagem a ela. Me confundi. A pediatria é uma especialidade dentro da medicina que ela é fascinante. Você começa a tratar o ser humano quando ele vem à vida. Na realidade, o pediatra já começa a tratar do ser humano quando ele está dentro do útero materno, porque hoje a gente procura fazer uma consulta prévia com a mãe para prepará-la para aquele herdeiro, aquele ser que vai nascer e que faz parte dela. Sim. Sim. E o principal alimento que a criança tem
e recebe é o leite. Por isso eles são chamados nessa fase de lactentes. E a mulher, o ser humano, como todos os mamíferos, são dotados da capacidade de produzir leite. E os leites, eles são produzidos de espécie para a sua própria espécie. E com o ser humano também não é diferente. A criança, ela deve ter a sua alimentação láctea basicamente com o leite materno. O leite materno é o padrão ouro na alimentação láctea infantil. O que é o padrão ouro? É o leite ideal. Melhor que ele não existe. Então você vai dar o melhor para a sua criança se alimentar e usufruir de todas as benesses que esse alimento pode proporcionar. Falando de benécias, a mulher também se beneficia, né? Não é só a criança. Bastante. Aliás, já que você falou na mulher, a mulher tem que estar bem para o seu filho poder estar bem. Claro. E a amamentação materna, o ato de amamentar, do ponto de vista orgânico, ele dá à mulher algumas vantagens. Primeiro, câncer de mama, a incidência é menor nas mães que amamentam do que nas que não amamentam. A amamentação também ajuda a prevenir o câncer de ovário. Olha. Então você já tem aí uma vantagem muito grande. Sim. Por outro lado, o fato de amamentar é algo sublime. Eu costumo dizer que existem duas pessoas, duas figuras na mulher. A mulher, aquela que se embeleza, aquela que se coloca, inclusive, para encontrar o seu grande amor. Sim. E dali produzir o seu maior amor, que é o filho. Uau. Então, eu digo que a mulher, o amor de mãe é um amor divino. Aliás, Sim, é verdade. Deus criou o homem, depois ele tirou-lhe uma costela, criou a mulher. Ele poderia ter criado seu filho também, para vir aqui ao mundo, para nos salvar, para nos ensinar o caminho do bem. Sim. Mas eu costumo dizer que ele, quando criou a mulher, ele estava com segundas intenções. Exatamente. Ele estava porque ele falou assim... Eu acho que você fala bem das mulheres, você está rodeado delas. É tipo isso. Exato. Então, ele deu ao seu filho, ele quis que seu filho tivesse uma mãe. Isso. Então, a mãe, no meu entender, ela dá àquela criança o seu amor divino. E esse amor, ela passa através do ato de amamentar o seu filho. Por quê? Porque o leite materno, ele tem uma característica muito interessante. Ele é composto de tal forma que ele nutre a criança através das proteínas, das vitaminas, das gorduras e do açúcar que contém no leite materno, que é a lactose. Ele promove a defesa da criança contra os micro-organismos, contra as doenças, inclusive aquelas doenças que a mãe teve no passado, ela tem anticorpos que ela passa para o seu filho. Doutor, mas eu já ouvi dizer que existe leite fraco. Existe leite materno fraco? Não existe leite materno fraco. Pode ter, sim, claro, em mães mal nutridas, o seu leite ter, sim, uma certa deficiência. Isso sim. Mas esse leite fraco que as mães reclamam com frequência, não é leite fraco. Aí tem algumas coisas que implicam, dificuldade de pega errada no mamilo, estresse, a mãe fica estressada, não consegue, pode diminuir o leite, claro que pode. Às vezes a criança fica irritada por algum problema,
algum desconforto, frio, calor, enfim, e a criança pega o mamilo, pega o bico do peito e larga o bico do peito. Então, isso tudo aumenta o estresse materno e acaba não sugando o peito, não produz leite e pode ter, sim, pouco leite, mas por falta de estímulo. Nessa falta de estímulo tem o empedramento, não é isso? Exato. Empedramento, aquele seio que fica empedrado. O seio empedrado... Quando a criança não ou a mãe suga. produz muito leite e a criança não suga, ele pode empedrar, sim. Antigamente, agora falando do peito empedrado, Pedrado, na minha terra chamava assim. Na minha época, que minha filha tem 36 anos, eu me lembro que me pediram para eu colocar nas minhas narinas, não pingando, mas apertando nas minhas narinas um medicamento que eu nunca mais esqueci o nome. Eu não sou de guardar tantos nomes de medicamentos, mas Sintocinol. Sintocinol. Até hoje eu não sei se o Y é no primeiro I ou no último. Isso mesmo, mas é no último. O Sintocinol nada mais é do que a ocitocina. A ocitocina é um hormônio produzido pela hipófise, que quando a mulher entra em trabalho de parto, ele é liberado para ajudar a expulsão fetal. Olha. E quando a mãe amamenta, ele também é liberado. São liberados dois hormônios, a ocitocina e a prolactina. A prolactina, ela age nos ácidos e fazendo com que ali se produza leite. E a ocitocina contrai essas glândulas mamárias e faz com que o leite seja expulso. Aqui quem amamentou sabe, talvez lembre disso e com certeza vai lembrar. Ao amamentar, sente uma dorzinha cá no pé da barriga. Isso mesmo. Por quê? Porque a ocitocina, ela age naquele útero que ainda não evoluiu totalmente, não chegou ao seu tamanho natural. Não chegou. Então ela sente aquela cólica. Isso aí Até porque diminui você coloca... o tempo de puerpério. E o que é o puerpério? Isso mesmo. O puerpério aqui no Vale do Paraíba, eu sou do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro a gente diz que a mulher está de resguardo. Aqui diz que está de dieta. Dieta. 40 dias, né, em casa. No Rio de Janeiro, resguardo porque ela se resguarda do marido. E aqui está com dieta porque ela também faz dieta do marido. Então, os dois termos são bem aceitáveis. Então, e aí esse nome que é trazido como Puerpério. como que é? O puerpério é desde o pós-parto Sim. até a involução total do útero. Quanto tempo dura isso? Isso. Quanto tempo? Em média. Não tem tempo. Em média, 1 mês, 2 meses, a gente não sabe, não tem uma data próxima. Depende de cada organismo, de cada Depende corpo, de cada mulher. De cada mulher. Entendi. Exato. E como entra nessa amamentação o famoso colostro? O colostro, ele é um líquido, e esse líquido, ele tem leite, claro que tem leite, tem proteínas, tem tudo que tem, mas ele é rico numa coisa que a gente chama imunoglobulinas. Imunoglobulinas são anticorpos que atuam como proteção para os elementos agressores, que são os vírus, bactérias, enfim. Isso aí vai até o 7º dia, mais ou menos, e dali para diante ele começa a ser substituído pelo próprio leite, vai até o 15º dia, que é chamado de leite de transição. Olha. Então nós temos o colostro, o leite de transição, e a partir daí, do 15º dia, o leite maduro, que é aquele leite que já está prontinho para amamentar. Uma grande coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é o seguinte: o estômago da criança é pequeno. Sim. A produção de leite no início é pequena. Sim. E a criança vai mamar pouco. Se ela vai mamar pouco, ela vai mamar com frequência. Uhum. E se ela mama com frequência, muitas vezes a mãe pode dizer: mas meu leite está pouco, a criança não está se alimentando. Não, a criança vai mamar. Inclusive hoje, as mães, a gente chega e diz: olha, você vai dar o peito para o seu neném a hora que ele quiser. Ela diz: livre demanda, não é, doutor?
Ela já colocam para nós Sensacional. o termo livre demanda. Quer dizer, isso realiza muito nós pediatras, porque a gente vê que ela está Disponível para esse disponível neném. e está sabendo o que está fazendo. Então, bom. a amamentação materna, ela tem que ser exclusiva até o 6º mês de vida. O leite materno, ele tem capacidade de hidratar, então não precisa de água. Ele alimenta. Não precisa de Então, comidinha de papinha. Não. Pelo contrário. Só depois do 6º mês. Antes do 6º mês, não. Há 50 anos atrás, Quando eu nasci? gente começava com um suco de laranja para criança com 2 meses de idade. Com 3 meses aumentava o volume, entrava com papa de banana, sopinha de legumes com 4, com 5 meses macarrãozinho, e 6º mês feijão e Arrozinho? fígado, Batatinha. proteínas, etc. Proteína. E pasmem, leite de vaca. Leite de vaca 2/3, leite de vaca ao meio. Hoje não se faz mais nada disso. Por quê? Porque mudou o estômago da criança, mudou o mundo mudou, então as crianças mudaram também, as suas necessidades também mudaram. Não, é que a gente descobriu agora que aquilo que se fazia não era correto. Entendi. Entendeu? Então, hoje a Nem gente o não dá famoso- leite, a gente proscreve e não prescreve. Proscreve o leite de vaca até o 1º ano de vida. Ou após. Após isso, ainda tem fórmulas infantis que a gente pode... O ideal é utilizar ao invés do leite de vaca. Mas a amamentação materna, ela deve ser praticada até o 2º ano de vida e, se possível, até mais. Essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e que... É contextualizada. Hã? É contextualizada. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, nós temos essa... E outra coisa também, faz muito bem para um órgão que o homem e a mulher têm. Hoje em dia, antigamente, esse órgão era mais do homem do que da mulher, que faz um bem danado, que é o bolso. Com certeza, absoluta. Sim. Imagina, uma lata de leite hoje está custando em média R$ 67. Tem os leites, umas fórmulas infantis com 45, 50, mas dependendo da fórmula, o preço vai Aumenta. a quase R$ 70. Mas substitui o leite materno? Nessa composição, nessa fórmula? Substitui o leite materno, mas não faz a mesma coisa que o leite materno. Porque se você não tiver leite, você tem que dar o peito. Se você não tiver leite, você tem que dar a fórmula. Então, Sim. substitui o leite materno. Sim. Mas a evolução é tão grande que cada dia mais eles se aproximam do leite materno. Mas para chegar nele é praticamente impossível. E tem todo Sim, um concordo. contexto, né, Tem. Raimundo? Eu acho que tem a ver com uma pergunta aqui. A amamentação deforma os seios da mãe? Não, pelo contrário, até fortifica, né? Não é. Porque ao sugar está fazendo massagem ali, Tem muitos- está estimulando a musculatura. Agora, mais que isso, a criança que mama no peito, ela prepara a musculatura mastigatória Olha. e ela vai melhor aceitar a alimentação complementar. Sim. Mas vai mastigar, vai triturar melhor. Tem menos Com a dificuldade sua na língua, fala. ela vai conseguir manusear, não é? Não seria nem manusear, Eu não sei se fiz- existe o termo linguagear a sua alimentação e fazer com que ela seja ingerida. Então, é muito importante a amamentação materna. Agora, outra coisa, que é muito importante também, a dieta materna. Quando eu falei para vocês que... Eu ia fazer essa pergunta. Quando eu falei para vocês que o leite materno, que o pediatra começa a tratar da criança junto com o ginecologista lá, quando a criança está dentro do útero, vocês sabem que a criança fica envolta numa Bolsa d'água. bolha d'água. Essa bolha d'água, que é chamada de líquido amniótico, ela tem uma composição variada. E o importante é o seguinte:
A mãe que tem uma alimentação variada, Variada. o filho, variada é que eu digo, ela Bem come verdura, saudável. come Ah, sim, legumes, saudável. come carne, Saudável. come ovo. Possível. A criança ingere aquele líquido. Sim. E esse sabor está no líquido miniótico. Olha. E quando a criança nasce e que a mãe dá o peito, dá o leite materno, ele também tem o sabor da alimentação que a mãe coloca. Então cria vínculos até. Sim. Esse vínculo é físico. 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 Então a Mas criança também- acostuma, aceita melhor Os próximos alimentos os próximos pós-amamentação. alimentos que serão ofertados para ele a partir do 6º mês de vida. Então, é importante que a mãe também se alimente. Correto? Eu tive um bom ginecologista. Ele fez uma pergunta para mim. Isso no primeiro filho, que tá com 32 anos, falou assim: você tá se alimentando bem? Eu olhei pra cara dela, era ela. Falei: o que seria se alimentar? Aí ela falou: legumes, verdura, fruta. Eu falei: então eu não tô me alimentando, tô comendo. Eu como coxinha. Exatamente. E a partir dali eu comecei a ter outros hábitos. Que eu pensei primeiro no meu bebê. E a minha filha foi totalmente diferente. Ela foi amamentada 6 meses e só foi introduzido suco de laranja porque uma amiga minha falou: não, mas a menina não bebe nem água, nem suco de laranja, nada. Eu falei: não, o médico falou que não precisava. Eu confio mais no médico. Pega uma laranja e dá para a criança comer, mastigar, chupar aquela laranja. E pega suco de laranja e dá para a criança. Vê quantas laranjas você vai ter No suco. no suco. E a quantidade de caloria, a quantidade de açúcar que ali tem, Vai apurando o paladar, não vai, doutor Edson? Porque a gente tem várias ramificações na língua. Então, se você já introduz tanto açúcar assim, que mesmo que venha da laranja, a criança começa também a pensar mais No doce. no doce, ou não? na verdade, é o seguinte: o ser humano, todo ser humano, Aham. quer dizer, a palavra unânime é meio 99%. é meio perigosa, né? 99%. Mas o ser humano, ele é geneticamente amante do doce. É Difícil você encontrar alguém que não gosta de doce. Esse bom É para não muito generalizar, raro, 99%. muito Deixa um raro. Então, gosto. o doce faz parte da constituição Do ser humano. do ser humano. Então, aí, se você vai deixar liberar esse doce, a criança vai comer doce à vontade. E aí é por isso que a maioria das pessoas tem umas doencinhas no futuro, né? Na idade mais avançada, por causa desse bendito, desse doce. Exatamente. Excesso porque são sempre fez açúcares. Esses doces, principalmente, qualquer doce que você faz, você usa açúcar. E o açúcar, ele é absorvido rapidamente pelo organismo. Sim. E vai sobrecarregar órgãos, principalmente o pâncreas. Então você pode ter, por exaustão, claro que existe influência genética, tem outros fatores, mas você vai exaurir o pâncreas daquela pessoa e pode vir. Tem criança já com não é pancreatite, só, né? não é só o diabetes e os distúrbios de gordura no sangue, a dislipidemia, aumento de colesterol, correto? Aumento de triglicerídeos, enfim, tudo isso tem a ver com a alimentação. Doutor, ele me fez lembrar de uma criança, vizinha minha do Rio de Janeiro, tá? Morava no Rio de Janeiro, vim pra cá há 6 anos. Tinha um vizinho de 4 aninhos, ele fez 4 anos, inclusive, quando foi morar perto de mim, já tinha diabetes. Como que explica esse trem? Não, aí o que acontece é o seguinte, aí é o diabetes juvenil, aí tem já foi um fator distúrbio na gravidez, né? que não tem nada a ver com a alimentação. Já foi na gravidez, então, provável. Então, Porque já nasceu assim? E inclusive o tratamento, porque nós temos o diabetes, Como que antigamente pode, a gente chamava de criança? diabetes infantil e diabetes adulto, né? O diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1 é nesse você é tratamento com insulina. Nossa. No tipo 2 você pode usar os hipoglicemiantes orais e que já normalmente ele ocorre mais no adulto do que na criança. Mas tem adulto também que pode ter o diabetes tipo 1. Mas não tem nada a ver com a amamentação da mãe, então.
Ou pode ser que tenha alguma ligação? Não, o leite não... Tá. São poucos os casos em que a gente contraindica a amamentação materna. Mas a alimentação da mãe interfere totalmente no leite materno. Né? O que a mãe se alimenta... Sim, influencia, claro que influencia. Claro que influencia. Então, por isso que eu acho que essa mãe teve diabetes e passou pro filho. Eu não sei lá a alimentação dela, que ele já nasceu diabético. Ela me contou, eu lembrei disso agora. Como? E era uma criança que já tomava insulina. Eu achava aquilo uma cruel, de verdade, gente. Eu sou humana de vez em quando. Eu achava aquilo uma crueldade, com uma criança de 4 anos já tomando insulina. Que já nasceu assim. E vai tomar insulina a vida inteira. A não ser que descubram. Doutor Edson, essas dificuldades para amamentar, que é a engurtamento da mama, Engurgitamento da mama, os dutos do leite entupidos, mastite. Hoje eu percebo, ouvindo os mais jovens, né, que há um preparo já no nascimento. Tem uma enfermeira preparada para apoiar essa mãe nos primeiros dias. Ela nem vai ter a influência dos avós no sentido de saturar a mãe, de trazer desconforto para a mãe. Tem alguém ali que prepara, que fica sozinha com a mãe e vai cuidando para esse primeiro passo. É isso? Em alguns hospitais eu vi isso. Aqui em São José dos Campos eu ainda não vi. Né? Ah, tá. Essa assistência mais voltado para a criança como um todo. Mas nós temos aqui em São José dos Campos na prefeitura um setor que eu admiro e que eu adoro, que é o Projeto Casulo. Ah, verdade! E o Projeto Casulo ele fica localizado ali na Rua Humaitá. Sim. Eu vou até depois cobrar do prefeito a propaganda. Que você está aqui no Humaitá, é o primeiro naquela galeria que atravessa e vai até a Madre Paulo. Está aqui a delegacia e aqui está o Projeto Casulo. O pessoal ali é espetacular. E eles dão uma assistência muito grande às mães, e muitas mães vão ali e saem amamentando seus filhos com... Esse Projeto Casulo, ele é desenvolvido por médicos ou pela própria prefeitura de São José dos Campos? Não, é um órgão da prefeitura. Tá. Da prefeitura de São José dos Campos. Tá. Que lindo. É bom para divulgar. Então, nesse caso que eu estava citando de algumas dificuldades da mãe amamentar, eu vi especialmente no Hospital São Francisco em Jacareí, que tem essas, não é doula, mas são pessoas que estão ali, eu não sei o nome. Parteira? Não, são mulheres, Na minha terra são enfermeiras, era são enfermeiras que ajudam nesses primeiros dias Aí tem um outro nome. dos cuidados da amamentação, antes que ela vá para o seio familiar, a mãe, né? Que ela vai convívio com outras pessoas, porque às vezes todos esses cuidados há uma interferência, né? Dessa mulher aprender por si mesma o que ela quer fazer e desenvolver, né? Uma coisa que eu vivenciei, desculpa, doutor, esses dias, eu fui visitar a minha prima que teve bebê e o bebê não estava conseguindo. Aí a enfermeira indicou um caninho onde o bebê sugava um leite, mas colocava no bico para o neném ir sugando para estimular sair o leite, porque não tinha leite, a mãe não estava saindo. Relactação. Ela fez esse movimento. Você pega um determinado recipiente, coloca leite ali. O ideal é que você coloque leite materno. Na impossibilidade, no hospital eu não sei o que eles colocaram. Ele fica mais ou menos aqui assim na mãe, para qual do efeito, para qual da força da gravidade. Ele vem até aqui o bico do peito, a criança suga. Sim. E o leite vai caindo de gotinha. E ele vai sugando mais força. O sugar dele estimula as terminações nervosas que estão ali na auréola. Essas terminações nervosas mandam um recado para o cérebro. Ele vai lá, produz a ocitocina e ele produz a prolactina. A prolactina faz produzir leite, a ocitocina faz expulsar o leite, a criança suga e é como se fosse um buraco. Quanto mais terra você tira
mais fundo o buraco fica. Quanto mais a criança suga o peito da mãe, mais leite ela vai produzir. É impressionante, né? E é bonito de ver que tem todas aquelas ramificações de veias, assim, né? Sim. Eu experimentei o leite materno, achei sem graça pra caramba, mas ele não é. Parece o leite que eu tomo hoje, que é leite de amêndoas, leite de aveia. Ele tem meio esse sabor, sabe? É meio salgadinho e fino. Você já experimentou? Sim, também. Eu nunca experimentei, não, Concordo gente. com você, Isso irmão. aqui? Olha lá, que lindo. Isso! Olha que coisa mais linda. É lindo essa ramificação. Você tem Igualzinho aqui uma árvore. os ácidos glandulares, aqui Sim. são tá o leite. Doutor, Aqui. mostra aqui, por favor. Isso. Aqui. Pode explicar. Então, Obrigada. Mas ele não vai enxergar. aqui tem os ácidos glandulares, Sim. tá? E tem aqui o ducto. A criança vem, suga aqui e o leite é expulso. Quanto mais sair, mais ele vai produzir. Uma outra coisa interessante aqui que o leite é fraco, a criança não mama, não sei o quê. Então aqui, ó, nós temos. Aqui nós temos uma das maneiras de se dar de mamar para a criança. Ela mais ou menos numa posição retinha aqui. E a mãe. Esse afago, esse segurar a criança, isso faz um bem enorme para os dois. Com muito amor, né? Acolhimento. Existem trabalhos que dizem que as crianças que são amamentadas ao seio sofrem menos maus tratos do que as que não são amamentadas. Eu acredito nisso. Interessante. É certo? Aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, a maneira. Aqui, ó. Aqui quando eu disse que o leite materno é fraco. Não é fraco, é que a criança está sugando só o bico do Só peito. o bico, não tá Só o bico. sugando Não tudo. tá pegando a boquinha Não está pegando, toda. então, não está pegando toda. Como é que é a coisa a pega correta do peito? É quando ele coloca a parte de cima no meio, e essa parte aqui, a língua, vai por baixo do mamilo. Tá E o embaixo. queixinho aqui, ó. Tá. Ele pega e Treino. espreme E faz sair sugando. e vai sugar. Porque ele espreme o leite e ele suga. Aqui no bico ele não espreme nada, ele só Sim. suga. Entendi. E aí acaba com o bico do peito da mulher, né? Ela Por isso dá que é mãe. importante ter alguém para orientar lá na hora, né? Para dar a orientação certinha. Sim, sem dúvida, porque essas especialistas que eu conheci, elas fazem um curso anterior para poder dar o conforto, perceber que a mãe está com dor, mas além disso, ela está sendo amparada, acolhida, né? Sim, Exatamente. isso é importante. Porque quando você vai para a família, né, a família fica assim, nossa, mas você não tá com vontade de amamentar? Você está muito nervosa, vai passando informações negativas Que pior. que, né, não por mal, obviamente, mas que não favorecem esse relaxamento mental dessa mãe, né? Que faz, Exatamente. que ajuda muito, né, doutor? Olha, todo apoio é bem-vindo. Sim. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que a criança é amamentada por 3 pessoas. A mãe, diretamente, o pai, dando apoio, e o pediatra, estimulando. Se um desses tripé faltar, a amamentação logra Eita, trio, anda em todo o lugar. fracasso. Mas o mínimo são 6 meses, né, doutor? O mínimo. Não, o mínimo 6 meses de alimentação exclusiva. Exclusivo. Leite materno até os 2 anos, tendo possibilidade de até mais. Então o mínimo é 2 anos. São 2 anos. São E 2 aí, anos. depois dos 6 meses, vão tendo complementos. Sim. Eu vou depois fazer de uma pergunta capciosa para o senhor. Eu trabalhei alguns anos em uma creche. E era num bairro carente. Eu percebi que elas amamentavam até 2 anos, porque elas levavam para passar o dia na creche. E as crianças ficavam com muita vontade de ver essa mãe, e já no final do dia a mãe estava com a criança no seio. Eu não percebi que, apesar da criança ficar na creche e se alimentar de alimentos sólidos o período todo da creche, e à noite ela ainda amamentava. Então a mãe
ia trabalhar, ou sei lá o que ela ia fazer, mas de qualquer maneira ela ainda amamentava. Essa realidade, agora a pergunta capciosa é essa, acontece mais na periferia, numa região mais com dificuldade de acesso econômico, do que em regiões em que as mães têm mais condições financeiras? Juro que eu não entendi bem a pergunta. Como é que... Assim, as mães que têm uma maior condição financeira evitam amamentar após os 6 meses, por um bom período, do que as mães de condições de menor... Olha, é muito relativo. Tem crianças que... Tem mães que... de baixo poder aquisitivo que não querem amamentar. Isso em todas as camadas. Correto? Tá. Mas o que a gente vê é o seguinte: quando a mãe não quer amamentar, não adianta. Não adianta. Não adianta, não vai amamentar. Tem mães que falam assim: eu não vou amamentar, não vou amamentar. Ou as outras, inconscientemente, começam a arranjar obstáculos para a amamentação. Uma mulher com silicone no seio, ela amamenta? Amamenta, mas é um dos fatores que podem prejudicar a amamentação. Podem prejudicar. São casos em que... São aqueles casos que a gente diz relativos, né? Porque existe, por exemplo... isso aí não é uma contraindicação, isso aí é um óbice à amamentação. Tá. Não é verdade? Assim como a ausência de bico ou com o bico invertido. Sim. São obstáculos à amamentação. Não quer dizer que a criança não consiga amamentar, que a mãe não consiga amamentar. Porque na hora que a criança sugar o peito, a auréola e o próprio bico, mesmo invertido, ele penetra na boca da criança e a criança suga e pega o leite. Agora, existem uns dispositivos que ele encobre ali o bico materno e que as pessoas colocam, plastificado, não sei se é silicone, para a mãe não sentir essa dormência, essa irritabilidade no bico do seio. É bom isso? Péssimo. Porque pela explicação que o doutor deu, não vai estimular o leite, né? Exato. Não vai ter o movimento que o doutor... Doutor, deixa eu fazer uma outra pergunta atrapalhando. Eu amamentei até os 3 meses porque meu leite secou. Será que eu amamentei errado? Dessecou, não tinha mais leite. Será que não faltou quem te desse apoio? Provavelmente. Chorei mais que minha filha. Chorei que nem neném. Fiquei arrasada. Mas não tinha, não saía mais leite. Então. Eu fiquei Exatamente. muito triste, mas meu leite realmente secou 3 meses. Eu lembro que eu tava na chácara na casa do meu sogro, eu dei Ninho Crescimento, que é o único leite que tinha lá, porque a criança chorava, não saía uma gota de leite. Exato. Fiquei arrasada, então faltou apoio, né, doutor? Exatamente. Existem algumas... E como ele disse, vai vindo, né? Vai reproduzindo. Quanto mais você estimula, mais os hormônios responsáveis pela produção e expulsão do leite vão sendo produzidos também, e isso aumenta a quantidade e a expulsão do leite. Há quanto tempo você amamentou aproximadamente? Só para fazer uma analogia aqui com ele. Foram aproximadamente uns 3 meses. Então, quantos anos atrás? Minha filha tá com 25... Há 25 anos atrás, né? 25 anos. Ela vai fazer 26? Ela faz 26 agora em julho. Nesse período que ela está contando, dessa faixa, as coisas mudaram de lá para cá? As pessoas estão tendo mais orientações do que nesse período? Mudaram. Eu acho que a contraindicação de suco, ela... Eu me lembro que deve ter uns 10 anos, 20, 15 anos, não sei, porque eu estava aqui na Faculdade de Medicina de Taubaté, eu costumava ir lá para participar das sessões clínicas, e eu estava sentado, estava o professor da faculdade lá, e uma aluna, ou uma residente, você também está contraindicado do açúcar, não sei o quê, eu vi ali que eu tomei contato com
com a contraindicação de suco. Uau! Entendeu? Por isso que eu digo, é muito dinâmico as coisas, a medicina. A medicina, ela tem várias definições, né? Uma delas é que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Eu lembro que quando minha filha... essa palavra. Lindo demais. O que é verdade hoje, amanhã não é mais. E depois de amanhã volta a ser verdade. Cíclico, né? E Vai, tem um volta. ditado em francês que eu não sei bem direito, mas a tradução é a seguinte: em medicina como no amor, nem nunca nem sempre. Olha, nem nunca, nem sempre. Não é verdade? Sensacional. Então você... É um na verdade, advérbio... medicina é uma especialidade romântica. Né? mas é um advérbio complicado, nunca e sempre, né? Mas Sim. entende tudo Nem bem. nunca nem sempre. Mas eu sei que quando eu tinha 21 anos quando eu fui mãe, né? E quem me orientava era minha mãe. Então ela falou, não, tem que dar chazinho, tem que dar aguinha. Então tudo isso eram complementos que eu acabava dando. E na verdade hoje não se dá nada, né? Não se Nem dá, até nada. o sexto mês, nada. Aí depois você começa com a alimentação. Olha, pra você ter uma ideia, clara de ovo a gente não dava. Antes de 1 ano de idade. É verdade. Era gema Isso. e a clara depois de 1 ano, Isso. porque ela era alergizante. Isso Além- mesmo. Hoje... Isso mesmo. E aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu estava lendo um livro de um programa de educação continuada da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Tá. E lá deu ovo inteiro. E eu tratava de uma sobrinha da minha mulher. Acho que já era sobrinha, não era o sobrinho, não foi a sobrinha. E eu passei. E tempos depois, um mês depois, eu estava lendo, eu li um outro trabalho em que o sujeito contraindicava. Eu suei as bicas, eu falei, fiz besteira. Nossa. Agora pode, agora não pode. Ficou muito confuso isso. Mas eu fiquei em dúvida. Mas aqui diz para que pode dar. Esse cara diz que pode não dar. Aí eu fui atrás. Não, Claro. podia dar sim. Me parece, não tenho certeza, mas me parece que nos Estados Unidos eles já estão dando. Eles têm muita alergia a amendoim. Sim, muito. E eles já estão dando amendoim para criança abaixo de 1 ano de idade. Vai fazer o teste. Pra já ir... Eu não sei bem como é que é o mecanismo imunológico, mas acontece que se você der antes, o organismo tem, ele Cria não recursos, vai, né? ele não reage produzindo anticorpos após 1 ano de idade. Então é interessante. A mudança ela corre, e agora com a tecnologia, Sim. muito mais. Mas algumas avós, agora nem tanto, mas há algum tempo atrás, ela dizia, doutor, eu criei minha filha com leite de vaca, no meu tempo não era assim. Aí eu falei, mas no meu também não. Essa palavra, não era assim. no meu tempo não era assim, é complicado. Eu acho que nós vamos ter que fazer mais umas 4 entrevistas dessa, porque o nosso diretor já está falando que já deu tempo, já acabou a hora. Tá. Acho que o senhor vai ter que voltar, doutor. Volto com prazer. Que bom! Você faz a pergunta ao vivo, Luciano, deixa o nosso convidado sem graça. Eu não resisto. Um assunto tão maravilhoso como esse, com tantas informações importantes, né? É A verdade. gente pode conversar a respeito mais, porque tem muito mais coisas sobre aleitamento materno que a gente pode falar. As contraindicações absolutas de amamentação materna, do leite materno, por exemplo, o HIV e tem um outro também, primo do HIV também, que contraindica a amamentação materna, correto? Então, uma mãe com uma doença imunológica severa, uma pessoa no uso de citostáticos, com câncer e tal, que está tomando determinadas substâncias, então você não vai amamentar. Sim. Mas As isso demais, são exceções. exceções. São exceções. Na verdade, muito mais de 95%, 96% das mães são capazes de amamentar, conseguem amamentar e basta ter vontade e apoio. Eu posso lhe dizer, doutor Edson Pinheiro, que eu amei amamentar. Foi
tão bacana, mas acho que a gravidez foi gostosa também. Tem essas nuances, mas amamentar foi demais. Coelho Foi Neto demais. fez aquela poesia É, Ser Mãe é Padecer no Paraíso. Ele já manda amamentar. Lembra como é que é? Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração. Ser mãe é ter no alheio bico alheio lábio que suga o pedestal do seio, onde a vida, onde o amor cantando vibra. Quer dizer, Nossa, que lindo. e depois ele fala sobre a parte emocional da Isso, mãe, né? isso. Ser mãe é ser anseio, é ser temeridade, é ser receio. sim, é lindo mesmo. Verdade? É ser a força que os males equilibra. Né? Nossa, eu me lembrei disso. No final ele diz, ser mãe é ter o mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer no paraíso. Então, eu acho essa poesia assim um negócio. Eu trunquei. Sim. Eu Não, trunquei ela aqui, mas ela é algo maravilhoso e que mostra realmente a divindade materna. Que lindo. Ser mãe não é fácil. Eu digo o seguinte: ser mãe é ser divino. Nossa, É verdade. Entendeu? É ser É divino. muito, Ser muito mãe é isso ser mesmo. divino. Então, Verdade. o amor de mãe é algo que transcende ao amor humano. Eu digo que é um amor crístico. É verdade. É. Que Então, eu te lindo. falei, né? Deus, quando criou a mulher, estava com segunda intenção. Ele queria dar ao seu filho uma mãe. Uma mãe, que lindo. Exatamente. O pessoal verdade. não dava conta. Mas ainda mais bonito vê-lo contar isso para nós, porque um homem contando isso, né? Nós, mais fácil. obviamente, que passamos por essas fases, gostamos de dizer sobre isso, gostamos de trocar informações com as mulheres, mas ouvir isso de um homem é muito bonito. Eu estou muito lisonjeada com a sua presença aqui. Muito obrigado. Quero agradecê-lo. Sei que o senhor tem muito para acrescentar. O senhor já passou por fases diferentes em todos esses anos da sua vida e está aqui com essa energia, com esse calor, com essa alegria aqui com a gente, né? Eu saí direto do consultório, passei em casa, fiz um lanchezinho e vim para cá. Muito obrigada. Nossa, é um E me sinto privilégio. muito feliz por estar aqui privilégio. com vocês. Foi muito gostoso, foi Ah, muito algo, foi gratidão. alegre, foi divertido e eu espero que tenha sido producente. Sim, Foi sim, muito com certeza. producente, sem dúvida. Rai, vamos despedir? Eu agradeço a oportunidade de ter tido, de aprender um pouco mais, sabe para quê? Para os meus netos. É verdade. Eu vou aproveitar essa informação e ajudar a minha filha e a minha futura nora, que eu acho que tá perto. É isso, gente. Porque o que eu podia fazer como mãe eu já fiz. Mas eu posso auxiliar agora as futuras mamães que chegarem até mim, orientando através do aleitamento materno, que é divino mesmo. E somos sagradas, só para vocês saberem. Gratidão. Beijo Gratidão, de luz. Rai. Lu, Gratidão a todos os ouvintes, gratidão ao doutor, essa bancada maravilhosa, o assunto foi lindo. Minha filha tá grávida, né? Logo vai estar aí amamentando. Sim. Ela com certeza vai querer parar de amamentar com 6 meses. Eu vou agora falar para ela, assista esse programa muitas vezes. Isso Doutor foi bem claro, 6 meses é para dar só o leite materno. Depois dos 2 anos, você pensa se vai parar ou não. Então, gratidão pelas informações, foi muito importante mesmo. E agora eu passo para a Babi. Beijo, beijo. Obrigada, Lu. Obrigado, doutor, pela sua participação. Obrigada a toda a equipe do Prosa Criativa. E obrigada aos nossos ouvintes também que estão aqui conosco, né? E mais uma vez, pode deixar suas perguntas, né? Isso, exatamente. Pode deixar suas perguntas, que aí depois a gente passa para o doutor e ele responde depois pra gente. Tá bom? Exatamente. Aí a gente posta no YouTube. Isso Ok? aí. Excelente semana a todos. Passo para você, Arlete. muito, muito obrigada pela presença de vocês. É um tema que tem um período maior para discorrê-lo, né? E contar tantas experiências, Dr. Edson Pinheiro. Uma pessoa muito, muito importante aqui na cidade de São José dos Campos.
E foi com muita alegria que nós trouxemos esse conteúdo para você. Se você achar que faz sentido, nos apoie, compartilhe, porque essas informações são tão preciosas que eu acho que pode enriquecer a vida das mães e dessas crianças que nós amamos muito. No consultório, eu percebo que o amamentar ajuda muito em toda essa fase da fala, aprendizagem e tudo mais, principalmente nas questões emocionais. Então, Dr. Edson Pinheiro, muito obrigada mesmo, e que a gente possa tê-lo por perto por muitos e muitos anos. Pode se despedir. Bom, então eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade. É sempre bom poder ser útil. Sim. E Verdade. eu estou à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem e eu tiver a possibilidade de comparecer aqui. Eu tenho certeza que terei inúmeras possibilidades. Então, quando vocês me convidarem, podem contar comigo, será um prazer. Muito obrigada. Maravilha, já está convidado. É verdade. Abençoe. Prosa Criativa. Um programa que pensa fora da caixa. Beijo, beijo. Até a próxima. Boa noite. Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira. Excelente semana a todos!